noite, meus amigos! Feliz Dia das Mães! Bem, mais ou menos, né? Porque já tá quase acabando. Eu teria feito esse vídeo no YouTube, um vídeo ao vivo, mas infelizmente não dá pra fazer porque não tem tanto inscrito assim. Então, hoje, para comemorar o Dia das Mães, eu farei uma entrevista com a pessoa mais importante da minha vida. Bem, uma das 3 pessoas mais importantes da minha vida. Minha mãe. Ele é Né de Freitas Simões Mendes, ou chama de Né para cortar um pouco. Então, vamos começar. Deixa eu ver, uns 22, 23 anos, como é ser mãe? Desafiador, meu filho, muito desafiador. Ser mãe em geral é um desafio, né? E ser a sua mãe também é o desafio triplicado, porque você é um rapaz atípico, né? Para as pessoas que não sabem, ser atípico é ter autismo. O Nicolas tem autismo, então a gente triplica as dificuldades aí. Como foi quando descobriu que eu tinha autismo? Foi aterrador. Muito difícil. A mãe sentou no chão e perguntou para Deus por que a mãe, com uma tarefa tão difícil. Por que eu esperneei, né? Na verdade, eu esperneei, disse para Deus: por quê? Por que você me deu o Nicolas assim? Por quê? E como é tentar tornar maleável uma coisa que é dura feito uma pedra? Pois bem. Para as pessoas que não entendem o comportamento de pessoas autistas, as pessoas autistas elas têm dificuldades de relacionamento porque elas têm como se fossem ideias fixas. Quando elas definem um tipo de pensamento, é muito difícil de mudar. Elas são assim extremamente verdadeiras, não tem meio termo, não entendem figuras de linguagem, então isso torna a convivência, né, a vivência com uma pessoa autista muito difícil. Então é como se essa pessoa fosse extremamente nervosa. Aliás, nervosa não, inflexível, irredutível nos seus pensamentos. Então, às vezes, é difícil convencer o Nicolas de que ele precisa comer salada, de que ele precisa comer aipim, de que ele tem que fazer determinadas coisas que uma pessoa normal compreenderia sem problema nenhum. Aí é onde está o desafio, é você ter paciência, né, para ir levando a situação a tal ponto que ele entenda que aquilo que você quer é necessário para ele. Então, como foi quando eu pisei na escola a primeira vez? A primeira vez você tinha 1 ano e pouco lá na creche, né, onde a mãe saía de casa com você chorando, né? Você saía de casa chorando, se agarrando, botando os 2 bracinhos assim, agarrado no batente das portas. A mãe queria passar com você nas portas, você agarrava no batente das portas e dizia: não quero, eu não quero. Filho, solta, filho, nós temos que ir na creche. Não quero, não quero, né? Desgrudar você da porta ali, parecia um carrapato grudado na porta, era um suplício, né? Porque pensa, a mãe com um monte de sacola pendurada, você no colo e você agarrado na porta ainda, né? A mãe tentava passar e você agarrado. Era difícil, viu? Mas o mais difícil para a mãe não era isso em si, mas entender por que você chorava, porque a mãe não entendia. Saía de casa chorando, deixava na creche, você passava o dia super bem, brincava, né? Mordia os colegas. Em minha defesa, eu mordia E raramente. daí, quando a mãe ia buscar você para casa, você voltava chorando e chegava em casa para entrar em casa também era outro suplício, se agarrava no batente da porta, não quero, não quero. Era a mesma situação na igreja para ir para a igreja? Às vezes sim, mas nem sempre, nem sempre. Para ir para a igreja parece que era um pouco diferente, porque daí o pai estava junto, a mãe estava também, então estava mais no teu âmbito familiar, estava mais legal, eu acho que você se sentia mais seguro, só que aí a mãe não sabia que você tinha autismo. E como o pai ele fez para processar a situação quando descobriu que eu era autista? Ah, o pai demorou um pouco, o pai só foi entender mesmo que você era autista, meu filho, quando você tinha 12 anos. 12 anos. 12 Ele anos. esperou 12 anos só para entender um pouquinho o meu ponto de vista. Sim, filho, mas é que veja bem, você precisa entender o seguinte: todo pai imagina que o filho
vai ser aquele cara, né? Uau, que cara legal, né? Que cara que conquista um monte de coisa, né? Que cara que não tem dificuldade para nada. Todo pai imagina isso. E o pai imaginava isso para você também. E ele não tinha conhecimento do que é ser um autista. Ele tinha conhecimento, sim, seu. E você para ele era um filho maravilhoso, né? Tudo que ele pediu a Deus era um filho maravilhoso. Não tinha nada de autismo aí nessa história. Agora, depois que ele entendeu o que é ser autista, que ele começou a ir para a escola, fazer o curso técnico de enfermagem, que ele entendeu o que é ser um autista, aí ele percebeu que realmente você tinha aquelas características de pessoas autistas. Aí ele entendeu, bom, realmente meu filho é autista. E o que eu posso fazer para mudar a vida dele, né? Para ele atingir os objetivos que ele sonha, que ele quer, né? Tudo que faz diferença e vai fazer diferença no futuro dele. Para o teu pai, antes dele realmente te diagnosticar dentro do coração dele, e como agora ainda continua assim, você continua sendo um filho maravilhoso. E depois da creche, como foi quando eu pisei na escola pela primeira vez? Ah, a professora dizia que você era o peste, o legítimo peste. Apontava o lápis dentro da mochila dos colegas, mordia os colegas, jogava o prato de comida no chão porque queria mais comida e a merendeira não queria te dar comida, né? Aí chegava em casa falando essas coisas para mim e eu ficava pensando, como assim meu filho é mal educado? Como assim? O que está acontecendo com meu filho? Por que ele faz essas coisas? Eu dizia, não, eu falava para a professora, não pode fazer essas coisas não. Meu filho, eu educo ele, como é que ele é desse jeito? A professora, ó, não sei. Eu disse, então tem alguma coisa errada, porque eu não aguento mais vocês reclamarem. Vamos levar ele no médico então para ver o que está acontecendo, que não é possível. Aí foi onde nós te levamos no médico, no psicólogo e tudo mais. E daí, tá bom, deixa eu ver. Como é ter o apelido de Mãe Coruja? Hum, é legal, porque você me deu esse apelido de mãe coruja, porque a mãe explicou para você que as corujas trabalham de noite e dormem de dia, a maior parte delas, né? Para você entender por que a mãe tinha que sair de noite e voltar só de manhã para casa. Daí você passou a chamar a mãe de mãe coruja. Foi você que deu esse apelido para a mãe. Eu sei. Então, E que animal você acha que eu seria se eu pudesse me transformar? O pai, ele é mais o pai castor. A mana, ela é mais como um jaguar. Você é a mãe coruja. E eu? O que seria nossa família genealógica, hein? você é uma mistura. E porco espinho, com porco, com o que mais? Ah, elefante também, você tem uma memória que nunca esquece das coisas, né? Ah, Passa 5 minutos, tá, pessoal? Mesmo, 5 minutos. Ele lembra de novo da mesma coisa. Por exemplo, ele vive me pedindo um irmãozinho. Mãe, me dá um irmãozinho. Não, meu filho, não quero, mas eu quero ser irmão mais velho. Não. Aí ele dá uma volta, vai lá, leva a cadela lá no sanitário, volta de novo. Ô, mãe, mas a mãe podia mesmo me dar um irmãozinho, né? Então, cada 5 minutos ele me diz, né? Quando ele bota na cabeça uma determinada coisa, ele volta a me dizer tudo de novo a mesma coisa. ué, leva dias, na verdade, pra eu te pedir isso de novo. Eu conto dias. É, a tua contagem então tá diferente da minha, porque você não leva dias. O que mais? Próxima pergunta. Tá bom, como você se sentiu como Sarah quando literalmente descobriu que tava grávida de nós dois? De certo modo, sim, porque no caso de Sara, Deus prometeu para Sara que ela ia ser mãe de uma grande nação. Ah, tô trocando um pouquinho. Na verdade, isso aí foi a mãe de Jacó que literalmente disse que ia ser a mãe de uma grande nação. Sara e Abraão. Ah, tá falando na verdade da Sarah de Samuel, não da Sarah de Abraão. Não, a mãe de Samuel. Como é que foi a mãe de Samuel? Como é que foi o nome da mãe de Samuel? Sara! Não, filho. Peraí, foi Sara mesmo? Sara é a mãe de Isaac. Enfim, não importa. Vamos usar o exemplo de Sara, tá?
Deus disse para Sara que ela ia ser mãe de uma grande nação, assim como falou para Abraão. Abraão, conta as estrelas do céu, você vai ser o pai de uma grande nação. Deus prometeu para Sara, né? E a diferença entre mim e Sara é que eu pedi para Deus filhos lindos, maravilhosos e que fossem obedientes a Deus e que conquistassem o mundo, se possível, se fosse da vontade dele. E até agora, essa promessa tá ainda se mantendo? Oh, e muito, tanto com você quanto com a sua irmã. Mais alguma pergunta? Deixa eu pensar aqui, que é a pergunta que a maioria das... que todas as perguntas, na verdade, é tudo aqui dentro. Eu queria que fosse natural a entrevista. Tá bom, deixa eu ver aqui mais. Como literalmente você se comportou quando uma professora puxou minha orelha na escola? A mãe ficou uma fera, a mãe queria dar na cara dela. Falei. A mãe queria bater nela, né? A mãe disse pra ela, olha, filho meu, eu não dou o direito de ninguém corrigir, eu corrijo, eu educo. Sabe por quê? Que a mãe que deve educar o filho, porque a mãe tem a dose de amor necessário e a dose de correção necessárias. Uma outra pessoa que não é mãe do seu filho, ela pode até ter amor ao seu filho, mas ela não tem tanto amor quanto você tem. Existem mães por aí que são completamente desnaturadas, né? Mas se você tiver amor suficiente pelo seu filho, você vai dar o corretivo necessário e só. Você vai saber a dose, você não vai puxar a orelha dele e deixar a orelha dele roxa como a professora fez com ele na escola. Isso é crime. Principalmente com pessoas que são autistas, assim como ele é. Deixa eu ver, 23 mais 17. Me dá uma forcinha aqui que eu tô um pouquinho ruim no cálculo. Quanto tempo dá 16 mais 17 mais 23? 17 mais 23 Uhum. dá 37, 39. Como foi ser mãe em 39 anos? A mãe só é 22, porque a tua irmã tem 22. Na verdade, é Você 39. quer somar a sua idade com a dela? Sim, resumindo. Teoricamente você tem razão, só que a mãe já era mãe dela e você nasceu, então a mãe continua sendo mãe, são só 22 anos. Mas vai ser Entendeu? mais tempo contando um pouquinho com a idade dela e separando um pouquinho da minha. Você veio depois dela, então a mãe já era mãe dela quando você nasceu. E como é que tá Entendeu? sendo a experiência? Tá sendo muito boa, meu filho, muito proveitosa. A mãe tem aprendido muitas coisas, até hoje a mãe tem. Vocês já cresceram, né? Já são praticamente adultos, mas ainda assim a mãe continua aprendendo. Aprendendo, por exemplo, a ficar quieta quando deve ficar, a falar quando deve falar, a dedicar carinho quando tem que dedicar carinho, dedicar corretivos quando tem que dedicar corretivos, chamar atenção, dar dura, né? Olha, tá errado, isso aí não se faz, né? Entre você e sua irmã, vocês dois têm o mesmo jeito, o mesmo peso de aceitação, porém é diferente. A sua irmã, ela fica mais irritada, mais nervosa, e você, o que você faz? Você chora. O meu surto ele acontece mais de uma forma de chorar, na verdade. Então, você começa a chorar. Então, pra finalizar, a última pergunta. Você literalmente trocaria ser mãe de um autista e de uma típica? É assim que se fala, típica? Uhum. Por outra coisa? Nunca, nunca. Em hipótese alguma, a mãe trocaria. Primeiro, porque a mãe ama vocês dois imensamente, infinitamente. Eu não diria que eu amo da mesma forma que Deus ama, porque a gente se aperfeiçoa a cada dia. Mas eu amo muito, muito, muito vocês dois, que vocês dois não têm nem noção. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não interessa como vocês são. O interessante é que são meus, Deus me deu. E o terceiro ponto, Deus me deu uma tarefa como mãe,
Deus me deu uma tarefa de educar filhos para a honra e glória do nome dele. E quando a gente recebe tarefas, meu filho, que são principalmente as mais importantes, a gente nunca deve deixar na mão de ninguém. Então, por isso, a mãe não trocaria nunca. Em hipótese alguma, a mãe trocaria. Já tive vontade de desistir, mas trocar não. Nunca. Tecnicamente desistir é quase como trocar. Desistir sim, porque existem momentos desafiadores e que não são fáceis na educação de filhos. Se já não é fácil na educação de crianças típicas, pessoas típicas, imagina pessoas atípicas, que você tem que ter a paciência ao triplo. Saber ter jogo de cintura 3 vezes mais do que se tem com uma criança normal. Então, tem momentos sim que a gente se sente desanimada, que a gente se sente frustrada, que você diz assim para Deus, por quê? Por quê? E esperneia, né? E diz, poxa vida, que tarefa difícil, né? Mas, por outro lado, você compreende que a tarefa que Deus te deu na mão, ela não pode ser abdicada ou delegada a ninguém. E antes que termine o vídeo, eu acho que eu sei que animal eu sou. Acho, dei um chute. Um polvo de anéis azuis. Povo de anéis azuis? Uhum. Qual é o comportamento do povo de anéis azuis? Ele é muito na dele, ele é muito tranquilo, ele costuma dar avisos quando se sente ameaçado, ele literalmente é extraordinariamente inteligente. Deixa eu ver o que mais. Ele também às vezes é simpático, pelo que eu sei, eu não pesquisei muito o comportamento dessa parte de um povo de anéis azuis. E ele também costuma atacar quando se sente ameaçado, e às vezes eu ataco quando me sinto bastante indefeso. Ah, isso realmente combina com você, verdade. Pode ser que você, a sua característica pessoal seja de um povo de anéis azuis. Agora perceba, ó, o pai é Um um castor, castor, a mãe é uma mãe coruja, e a sua irmã é. um jaguar, porque ela literalmente, o primeiro instinto dela quando ela se sente ameaçada é atacar às vezes. E você é um povo de anéis azuis. São 4 comportamentos completamente diferentes e que fazem parte da mesma Família, do mesmo família. bando. Então, glórias e honras a Deus por isso, né? Porque somos diferentes, apesar de termos características parecidas, somos diferentes e podemos conviver com família e em paz. Isso é o que Deus quer. Como era do gelo. Guerreira do gelo. Que é? São literalmente várias espécies diferentes no mesmo bando. Certo. Ó, é um exemplo meio esquisito, mas tudo bem, né, gente? Um abraço a todos. Tchau pra vocês, feliz Dia das Mães, sei o que restou. Dê o like, compartilha, se inscreva se você não é inscrito e aproveite um aviso. Dê um abraço na sua mãe querida, porque você nunca sabe quando vai ser a última vez que você vai ver ela.